Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual aqui do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, todos nós, unidos, participar desse pequeno projeto que tem um objetivo, claro, trazer cada vez mais Jesus aos nossos lares. Pegamos um livro, a gente vai conversando sobre o livro devagarzinho, mostrando sempre a importância do nosso mestre e, acima de tudo, de Deus, o nosso Pai, nossas vidas. No final, fazemos aquela oração para fechar com chave de ouro. Hoje eu estava pensando exatamente o objetivo desse nosso projeto. O objetivo é, desta maneira, a gente estar sempre em contato com os bons espíritos, né? Pedindo, agradecendo, orando bastante para que as nossas vidas possam estar abençoadas sempre. E esse é o nosso pedacinho virtual de contato com os bons espíritos da nossa casa, do nosso celeiro de luz. Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro A Caminho da Luz. Hoje vai ser o capítulo 4, A Sociedade Egípcia. Estamos falando sobre os exilados de Capela e vamos iniciar hoje o primeiro povo, não em ordem que chegou aqui na Terra, mas o primeiro povo que Emmanuel nos apresenta desse livro. Vamos dar então aquela olhadinha para ver quem já está por aqui. Já temos um bom público, muitos amigos já dando boa noite. Regina, boa noite, Regina. Cláudia Maria, boa noite. Denise, tudo bom, Denise Ferraz? Boa noite. Patrícia Valente, eu vi um comentário seu, Patrícia, lá no YouTube, que às vezes a gente perde aqui no Facebook, o nosso estudo, mas lá ao final eu coloco no YouTube também, depois é só passar, ou aqui próprio no Facebook fica gravado também o vídeo, então dá para assistir. Albertinho, meu irmão Albertinho, boa noite. Silvia, boa noite, Silvia. Maria Terezinha, boa noite. Marisa, boa noite, minha irmã querida. E hoje, conforme estávamos dizendo, vamos falar sobre o Egito. Muitas histórias nesse povo maravilhoso que gera na gente tanta admiração, né? Eu admiro demais essa civilização, não simplesmente pelas pirâmides, pelos que eles deixaram, né? Mas pela história em si, né? Pelas conquistas, pela caminhada que eles fizeram há 4, 5, 6 mil anos atrás, né? E eu acho que a leitura desse capítulo vai ser bem interessante. Então eu queria ver com vocês se podemos fazer uma revisãozinha. Eu também, Silvia, gosto muito deles. E eu tenho um sonho de um dia visitar o Egito, visitar as pirâmides, fazer um passeio pelo Nilo. Deve ser bem legal. E aí, como eu estava dizendo, acho que vale a pena a gente fazer uma pequena revisão para a gente chegar até o início da leitura desse capítulo, lembrando bastante do que nós falamos nas semanas anteriores, né? Então, para a gente recordar, o livro conta a história da humanidade dentro de uma visão espiritual. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, passa para ele em 1938, né, desde a criação do nosso planeta e vai até a história entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nos primeiros capítulos, ele vai falar sobre a criação da Terra, da vida, e sempre deixando muito claro que não foi ao acaso e que existe, sim, a providência divina trazendo essa criação, né, essa ordem e beleza no nosso planeta. Sempre organizado, gerido, né, por Jesus
e uma falange enorme de espíritos colaboradores que operavam diariamente, através dos milênios, né, a vida aqui na Terra. Até o momento que chega no projeto Ser Humano, e o projeto Ser Humano ele deixa bem claro que é um projeto que houve diversas tentativas até chegar ao modelo ideal que fomos nós, né, o Homo sapiens. E lembrando, e aí eu tenho esse videozinho que a gente falou semana passada, que nós somos o espírito, e aí a gente colocou essa lâmpadazinha no lado esquerdo aqui desse corpo, dizendo que isso significa o espírito, que não tem forma, é imaterial. Essa lâmpada é só para dar uma ideia para a gente. Esse espírito é revestido por um corpo, né, que é um corpo astral, um corpo que Kardec definiu como perispírito. E esse modelo de espírito e perispírito, quando estamos encarnados, ele está em contato com o corpo físico e ele acaba gerando mudanças nesse corpo físico. Então, nesse início da criação, todas as transformações, os projetos eram feitos no plano astral e eles colocavam esse modelo espírito-perispírito para encarnar, e o corpo físico que ia se desenvolvendo aqui era já baseado nesse modelo. Então, as mutações ocorrem desta forma, de lá para cá, tá? Então, é como se, olha, vamos trabalhar alterando a visão desse corpo físico, desse corpo perispiritual. Então, eles faziam mudanças no plano espiritual. Quando o perispírito encaixava no corpo físico aqui para desenvolver um bebezinho, uma criança, um adulto, esse perispírito vai trazendo essas mudanças. Depois, quem quiser ver mais a fundo, olha os capítulos anteriores que vai entender melhor. É só para a gente entender, então, que as alterações, as mudanças surgem no plano espiritual e depois se refletem aqui na Terra. E aí surgiram os primeiros hominídeos, né? Até chegar, depois de muito tempo, muita mutação, no Homo sapiens. Então nós estamos falando de 300 mil anos somente, tá? Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então olha quanto tempo demorou até chegar no Sapiens, que tem 300 mil anos. E aí nós temos essa imagenzinha para a gente entender mais ou menos de onde nós viemos. O Sapiens, né, os nossos hominídeos surgem na África, tá? E até que chega um momento, como eu disse, 200, 300 mil anos atrás, o Sapiens aparece, e aparece abaixo dessa setinha vermelha que eu coloquei aqui, que seria o chifre africano, né, dentro do mapa. Eles chamam de chifre africano, seria Etiópia, Somália. E dali ele começa a expandir para o resto do planeta. Então, um pouquinho logo ali acima, né, dessa seta, você tem o Egito. E hoje vamos falar do Egito. Você vê que como foi fácil, pertinho, sair dessa região e ir andando até o Egito. E lá no Egito, a gente já falou também que 10 mil anos atrás houve essa mudança, né, essa revolução agrícola, onde o Sapiens parou de ser coletor, né, e caçador, que eles eram nômades, viviam só caçando, se alimentando de frutas, e começaram agora a domesticar os grãos, os animais. Então eles conseguiram se sedimentar, ficaram sedentários, né, à beira, à margem do rio Nilo. Enquanto isso, também outros lugares aconteceram, né, ali na Mesopotâmia, no próprio Rio Jordão, no chamado Crescente Fértil. Mas hoje a gente vai se fixar mais aqui no Egito, que vamos falar sobre os egípcios. Então, vamos ver aqui se temos alguma questão. Boa noite, Sérgio. Grande abraço para você. E eu acho que podemos agora iniciar a leitura do livro. Só vou voltar aqui na imagem rapidinho para lembrar que no capítulo passado, Emmanuel deixa bem claro que os sapiens somos nós, no sentido que somos espíritos aqui da Terra, tá? Então, somos a evolução do nosso planeta. E aí, no capítulo passado, ele disse que diversos outros espíritos que não eram originários aqui do planeta
acabaram vindo para cá e se dividiram em 4 grandes povos. E um desses povos vai ser esse povo egípcio que a gente vai analisar. Tá? E aí os egípcios chegaram pelo Istmo de Suez, que é essa orelhinha que tem aqui do lado do Egito, né, que é a ligação com a Ásia, que eles surgem ali no Monte Pamir, no Irã, e aí acabam passando do Irã, chegando até o Egito. E aí eles se criam lá as colônias, que já tinham, né, os seres aqui da Terra, né, como digo, nós minhocas da Terra, que somos daqui mesmo, e eles acabaram formando uma nova sociedade à beira do Nilo. E depois, quem quiser, vai estudar um pouquinho mais a história do Egito, né? A gente está falando já assim de 5 mil anos atrás, com a criação do Alto Império, do Baixo Império, e aí surge a história do Egito Antigo. Então, vamos iniciar a leitura do livro, que eu acho que já fizemos uma boa introdução, que já deu para a gente mais ou menos se localizar. Capítulo 4, a civilização egípcia. Os egípcios. E aí Emmanuel começa assim. Dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Então, desses 4 povos, os egípcios eram os melhorzinhos para lidar. E não quer dizer que eles tenham sido os primeiros a chegar, tá? Na verdade, os arianos chegaram primeiro, e até no capítulo passado, Emmanuel fala que quando chegaram os arianos, houve uma mutação e aí começou a surgir a raça, que ainda naquela época existia esse conceito de raça, a raça branca. Tá? Lembrando que os sapiens, nós, surgimos na África, éramos todos negros, e depois deve ter acontecido alguma mutação, e teve também a raça amarela, né, os asiáticos, e esses daí eram todos da Terra. O pessoal de Capela, quando veio, mutou e veio branco. E é interessante, né, quando ele fala os arianos, a gente lembra exatamente essa figura, né, complicadíssima, que era Hitler, que falava sobre a raça ariana, a raça pura, a raça branca, né? Então, como é que Emmanuel, em 38, já estava se antecipando a toda essa desgraça que aconteceu aí, de acordo com essa vontade de mostrar a superioridade dos arianos, né? Então, vem daí essa história, como se eles tivessem vindo de outro planeta e mostrassem, nós somos muito superiores a vocês e não vamos nos misturar. Tá? Aliás, importa considerar que eram eles o que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotamente para regressar, um dia, aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Então vou dar uma pausa rapidinho aqui. Eu fico imaginando você ser degradado de um sistema, vir por um planeta ainda extremamente primitivo, e aí você perdeu todas as regalias tecnológicas, né? Todo o contato com uma civilização já evoluída, intelectualmente evoluída, moralmente evoluída, e você sentir, poxa, eu não tive condições de acompanhar, né, a evolução desse planeta. Que amargura e que desejo gigantesco de retornar à sua terra natal. E é isso que ele está falando. Que os egípcios, por mais débitos tivessem, dentro do grupo, era o que menos tinham débito. E por esse fato, né, de menos ter débito, eles é o que apresentavam a maior intuição desse paraíso perdido. E por isso que eles cultuavam tanto as questões ligadas à espiritualidade, à morte, que eles achavam que era aí o segredo para o retorno para a capela. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe terrestre, ao orbe distante.
ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Então ele deixa claro que esse grupo do Egito Antigo, que veio com tantos débitos, eles conseguiram todos regressar para a capela. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Então, você chegar 5.000 anos atrás e trazer conhecimentos tão sofisticados de ciência, quando a gente faz uma análise assim da medicina egípcia, que era muito avançada, ou o fato de construir uma pirâmide, gente. Hoje em dia, imagina você querer fazer hoje em dia uma pirâmide daquele tamanho. Complicadíssimo. E os caras conseguiam. Então você vê que eles estavam muito à frente do tempo. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Então eles tinham tanto conhecimento que eles não abriram para a população em geral. Eles sabiam que isso ia dar problema, então criaram um grupo secreto, como fossem os maçons, uma sociedade fechada, e ali dentro, para entrar, você tinha que ser iniciado, era tudo muito difícil de você fazer parte. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Então, ele diz que até os gregos, e quando a gente fala dos gregos, a gente está falando de uma filosofia extremamente profunda, que até hoje realmente está à frente do tempo. Está falando de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, falando de pessoas muito, muito caras para a nossa sociedade atual, somente ocidental. E até eles não tinham tanto conhecimento quanto os egípcios antigos. E por isso que eles levavam mais na flauta essa questão de morte, de vida após a morte. É engraçado, eu estava vendo uns vídeos sobre arte, e aí vendo a arte grega, a arte romana, a arte etrusca. Quando eles pegavam alguns templos etruscos, os etruscos foram aqueles que deram origem, um dos povos que deram origem aos romanos. Quando eles pegavam as pinturas nas paredes, todos eles passavam a ideia da vida após a morte com música, com festa, com bebidas. Eles tinham uma relação mais leve com isso. Os egípcios não. Eles eram muito respeitosos e a iniciação era muito pesada justamente para deixar claro, olha só, isso aqui não é brincadeira. Porque eles tinham a intuição, mais uma vez eu vou dizer isso, de que foram expulsos justamente porque não levaram a sério, não levaram de maneira correta, moralmente correta, a questão psíquica, questão de magnetismo. A gente vai ver isso mais para frente. E aí eu lembro muito quando a gente faz, quem já participou de reuniões de desobsessão, quando a gente faz algumas conversas com espíritos que tem um intelectual extremamente evoluído, que sabe manipular muito bem o magnetismo, mas utilizam isso sempre para o mal, sempre para prejudicar, sempre para, de alguma forma, trazer dano a uma vítima encarnada ou desencarnada também. Como você conhecer essas técnicas de magnetismo podem ser extremamente perigosas quando você não tem a moralidade equilibrada. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre.
chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então, os mais sábios sabiam que isso não é para levar para todo mundo, porque não é brincadeira. É algo que precisa ficar circunscrito à elite. Que eu até não concordo. Eu acho que, mas ao mesmo tempo, 5.000 anos atrás, você ia fazer o quê? É uma decisão difícil. Isso aqui é muito interessante. Porque quando a gente pega a história egípcia, eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses. E aí Emmanuel diz que era simplesmente simbólico esse politeísmo. Na verdade, eles eram monoteístas. Mas, de acordo com o desejo da população em geral, eles permitiram que houvessem vários deuses justamente para dar aquela amenizada. A gente vai ler aqui e vai entender. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Então, os mais evoluídos sabiam que existia um Deus único, mas sabiam também que existia Jesus e diversos espíritos que trabalhavam com Jesus para organizar o planeta. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. O povão queria esse politeísmo, Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas nas categorias dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Então, para a gente, a mitologia grega é mais próxima até que a egípcia, Então, é desse contato dos gregos, que tiveram muito contato com a sociedade egípcia, tempos depois, que surgiu também a mitologia grega. A gente está falando da época pré-homérica, homérica, da Grécia Antiga. O culto da morte e a metempsicose. Isso é bem interessante também. Tem os comentários aqui da minha amiga Silvia. Até hoje, não há explicação de como eles conseguiram construir as pirâmides com tanta perfeição. Exatamente, Silvia. Para eles era muito importante o julgamento após a morte. Isso, eles tinham lá uma balança, onde eles pesavam a alma e, de acordo do peso, se fosse mais pesado que uma pena, era sinal que ela não estava pura, ela tinha pecado. E aí você tinha uma repreensão. E se ela tivesse pura, eles iriam para o paraíso, que provavelmente era a concepção deles de voltar para a capela, Então eles deviam perceber que tinha um julgamento, que esse julgamento é muito mais nosso do que de Deus para com a gente, E de acordo com essa nossa evolução, a gente poderia ir para um paraíso ou voltar para a Terra. Isso aqui, o coração ser pesado tinha que ser mais leve que uma pluma. Isso mesmo, Silvia. Vamos continuar, então. O culto da morte e a metempsicose. Para quem não sabe, metempsicose é a teoria que nós podemos reencarnar em corpos de animais, Corpos inferiores ao corpo humano. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. É o que a Silvia estava falando. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural.
O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Os espíritos nos dizem que nós não podemos reencarnar em corpos de animais, que é um caminho sem retorno. O caminho da evolução é um caminho sem retorno, sempre para frente. A gente não volta. Mas dentro desse pensamento do grupo de Capela, quando eles vieram encarnar na Terra, nos corpos aqui da Terra, eles devem ter sentido um baque terrível na questão do desenvolvimento da cognição, do pensamento, né? Então, uma vez eu vi um estudo do Haroldo Dutra, eu achei interessantíssimo. Hoje em dia, né, até os homens metrosexuais se depilam, todos lindos, fazendo unha. Aí, de repente, você volta naqueles corpos peludos, né, com a unha preta. É olhar e falar assim, eu voltei num corpo de um bicho, né? Não é um ser humano. Então é isso que na hora que eles falavam que podíamos reencarnar em corpos de animais, eles estavam sentindo essa humilhação, né? Esse mal-estar de estarem nos corpos aqui da Terra. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Quando eu li esse parágrafo, eu lembrei de uma vez, isso tem pouco tempo, foi antes da pandemia, foi logo antes da pandemia, uma exposição no CCBB de um museu egípcio lá de Turim, que eles vieram. Eles trouxeram poucas peças, mas eles trouxeram algumas múmias de animais. Então eles mumificavam gatos, peixes. Então provavelmente eles deviam achar que esses seres aí, por serem próximos a eles, podiam ser de espíritos que tinham reencarnado nesses corpos e mumificavam também os bichinhos. O mistério de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Os egípcios e as ciências psíquicas. Aquilo que eu estava falando, né, do magnetismo, né, de você usar para o mal a sua energia psíquica. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Então ele está falando aqui, Emmanuel diz, da base do espiritismo. Quando a gente fala sempre que o espiritismo tem os 5 pontos, pluralidade das existências, né, comunicação com os mortos, reencarnação, ele está dizendo que os egípcios dominavam isso perfeitamente. O estudo de suas artes pictóricas, né, os desenhos, positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de frescos, né, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual, o perispírito, como a gente colocou ali na nossa introdução. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual preexistente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. E aí vale um parênteses, né? Existia um egiptólogo chamado Champollion que encontrou uma pedra, né, uma estela, com a escrita dos egípcios. Só que ninguém sabia ler isso, não existia esse conhecimento. Só que nessa pedra, nessa estela, tinha também em grego. Então o Champollion conseguiu traduzir tanto o idioma vulgar como o idioma erudito do grego antigo. E a partir desse francês, hoje em dia a gente consegue, né? Os egiptólogos conseguem fazer a tradução e pegar tantas informações. E eu já vi também alguns afrescos, né, nas paredes pintadas
como se eles estivessem dando passe, os egípcios com a mãozinha assim dando passe. É extremamente interessante. Deixa eu dar uma pausinha para ver se tem algum comentário. Isso, tá lá no Museu Britânico, exatamente, Silvia. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que muitas vezes nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos, quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. É interessante a gente fazer uma pausa aí, né? E não sei se vocês já ouviram falar da maldição de Tutankhamon, que os egiptólogos, né? Isso foi em 1920, mais ou menos. Eles encontraram o túmulo, a tumba desse faraó, e muitos deles morreram. E de maneira inexplicável. Tá? Maneira inexplicável. Aí por isso que era maldição. E Emmanuel está dizendo que era essa questão magnética mesmo. Porque as pirâmides, né, esses templos sagrados, eles ainda são completamente preenchidos por questões magnéticas muito fortes. E aí quando a gente pega essa história desse Lorde, ele voltou para Londres, se eu não me engano, e quando entraram na tumba do Tutankhamon, ele lá em Londres morreu. E pouco tempo depois, acho que foi pouco tempo, não, acho que foi imediatamente quando ele morreu, o cachorro dele morreu também. E quando ele morreu, no Egito, ele estava em Londres, no Egito houve um blackout de 20 minutos e ninguém sabia o que tinha acontecido. E na época quem controlava o Egito eram os ingleses. Os ingleses também desconhecem até hoje a causa do blackout, esse blackout durante tanto tempo no Egito. Então existe uma questão magnética que Emmanuel diz que é esse psiquismo dos nossos antepassados de Capela. E aí vamos falar sobre as pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem algum comentário. Enviou-lhes auxiliares e mensageiros, inspirando nas suas realizações que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, os egípcios, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingiu o fim. Que maravilha, né? Você perceber assim, ó, já paguei todos os meus pecados aqui na Terra, hora de voltar. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Um presente para a gente, né? Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singularidades profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se dessa arte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso dos seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida,
A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sob a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas, que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Então, 4, 5 mil anos atrás, eles já tinham todos esses conhecimentos e não deixaram isso de forma explícita, mas deixaram em cálculos matemáticos em relação às pirâmides. Belíssimo isso, hein? E aí estamos chegando ao final do nosso capítulo e vai falar sobre a questão da redenção. Depois dessa edificação extraordinária, a construção das pirâmides, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez o receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Então eles foram retornando e aí essas tradições, todos esses conhecimentos foram acabando se perdendo com o passar do tempo. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. E é como se a Grécia começasse a abraçar, depois dessa perda, desse retorno deles para a capela, essas novas iniciações, esses novos pensamentos, muito através da filosofia, da arte, da beleza. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais, os antigos degredados com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema de capela, onde os corações se confortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número, isso é muito importante, pessoal, mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Então, muitos desses espíritos de capela ficaram aqui, puderam voltar, mas continuaram aqui na Terra justamente para ajudar o trabalho do Cristo. E quando Emmanuel fala isso, provavelmente ele deve estar falando de diversos espíritos que trabalham com ele, que eu já ouvi de amigos do Chico Xavier, falando que Emmanuel era de capela, que Bezerra era de capela, que o próprio Chico era de capela, todo mundo foi expulso de lá. E quiseram continuar aqui, justamente em gratidão ao planeta e ajudar na nossa evolução. Isso eu achei maravilhoso. E nesse final, o Emmanuel dá essa pincelada dizendo assim, muitos de nós ficamos aqui. E semana que vem, vamos falar sobre a Índia, a organização hindu. Desculpa, semana que vem não. Semana que vem, quarta-feira, eu vou ter que trabalhar. E aí provavelmente eu não vou conseguir chegar a tempo para preparar a live, tá? Então quarta-feira vai ser um dia inteiro de muito trabalho. Vai ser complicado bastante para mim. Tá bom? Então provavelmente só daqui a 15 dias. Aí eu confirmo com vocês durante a semana. Mas não vamos nos programar para daqui a uma semana, porque vai ter jogo de Copa do Mundo, então eu vou ter que fazer diversos eventos em relação a isso. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se temos perguntas. A Silvia está dizendo que também já ouviu sobre isso, hein? É o pessoal que convivia com o Chico, né? E Chico de vez em quando falava algumas questões da vida pregressa, falava sobre Emmanuel, né? Eu não acho nada isso absurdo, não. Eu acho que muitos espíritos realmente vieram para cá e acabaram se afeiçoando também ao nosso planeta. Por mais maravilhoso deve ter sido o retorno para a capela, mas isso aqui não é de todo ruim, não. Foi algo que abraçou e deu grandes oportunidades, né? E você ser um trabalhador do Cristo deve ser muito bom, né? Eu fico pensando assim, Emmanuel, como Emmanuel realmente ele modificou vidas de pessoas. E eu gosto muito de uma história, já que a gente tem um tempinho, eu vou contar aqui para vocês. Que tinha um médium que ele trabalhava com muito
a especialidade dele, vamos dizer assim, né? Desculpa o termo especialidade, era materialização. E ele toda semana fazia reuniões e materializava todos os tipos de espíritos, né? E aí era um grande show, era algo maravilhoso para quem fazia parte. E eu fico imaginando a gente no nosso centro espírita, aí de repente aparece lá um espírito amigo, aparece mesmo, onde você consegue tocar, e tinham diversas maneiras desses espíritos comprovarem. Eles colocavam o próprio braço magnetizado, materializado, dentro de tanques com cera líquida, e depois, quando tiravam, aparecia a forma exata daquela cera. Diz que era maravilhoso. E Emmanuel um dia apareceu, materializado. Chico fazia parte dessa reunião e falou: olha só, vamos acabar com isso. É muito legal, todo mundo fica maravilhado, mas materialização não transforma o ser humano. O que transforma são os livros. O que transforma é a leitura edificante, onde você aprende, você se educa, você transforma o seu ser. Isso sim é transformador. E aí o pessoal aceitou a indicação do nosso querido Emmanuel e foi. Aí você vê a preocupação que Emmanuel tem com a evolução espiritual, principalmente do espírita, né? Que é aquele que lê, aquele que tenta aprender, que tenta se modificar. Ah, você vê um espírito, é legal. Mas você não se modifica. A gente se modifica realmente quando a gente mergulha verdadeiramente no cristianismo. E essa sempre será a preocupação desses espíritos que trabalham para o bem. Seguir as pegadas do Cristo, vamos dizer assim. E já que estamos falando sobre Cristo, chega o momento do nosso final, que é a nossa oração em agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso amigo de todas as horas. E esse é o momento que nós temos. Então, quem puder, pegue um copinho d'água, coloca do lado de onde você estiver assistindo a live. Ah, mas eu não estou assistindo ao vivo, não tem problema nenhum. Aquela hora que a gente para, aquela hora que a gente dá aquela relaxada, que a gente tenta se conectar com Jesus, com os bons espíritos, é o nosso momento. E é para isso que serve a nossa live. A gente lê, a gente bate papo, é muito interessante, mas o mais importante é a gente abrir as portas do nosso coração, as portas da nossa casa para os bons espíritos. Que a nossa família recebe, nós principalmente recebemos bastante esse alívio, né? Essa tranquilidade, essa paz de espírito que tanto precisamos e de alguma forma merecemos. A gente faz muita coisa errada, mas de vez em quando a gente acerta um pouquinho. Vamos pensar que de vez em quando também a gente dá uns chutezinhos que não é tão para fora. Então a gente merece um pouquinho dessa paz de espírito também. Então vamos agradecer nesse momento esse nosso espaço que a nosso celeiro de luz nos proporciona. Vamos fechar então os nossos olhos, lembrar do amor que Jesus possui por nós. Lembrar que Jesus, aquele que é o projetista do nosso planeta, há 2000 anos, ele mesmo veio nascer no meio de nós, com todas as dificuldades deste mundo material, com todas as dores. Ele veio para nos ajudar. O seu trabalho era de trazer o exemplo de amor, de perdão, de coragem, de abnegação. O seu trabalho era nos apresentar um novo Deus, Deus de bondade, que não nos julga, mas possui uma profunda compaixão
pelas nossas dores. O trabalho do Mestre para mostrar que era possível atravessar todas as dificuldades sem perder a fé, amando sempre, amando como Ele nos amou. Então, neste momento de profunda gratidão, vamos olhar para Jesus. Vamos vê-lo próximo às nossas vidas, tão complicadas ainda, tão pequenas, mas com tanto potencial. E Jesus sempre investirá nos nossos destinos, porque Ele nos conhece, Ele sabe do que somos capazes. Mestre Jesus, querido amigo, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Seu nome. Quantas vezes barateamos essa, como eu disse, oportunidade? Quantas vezes esquecemos de te louvar? Quantas vezes maldizemos o Seu nome? Que o Senhor continue nos agraciando com esses momentos. Fica conosco, Mestre, abençoando as nossas vidas, nossas famílias, nossos caminhos, nossos destinos, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. E ao terminar, bebemos a nossa aguinha, que é muito importante a gente realmente mergulhar nesse projeto de oração, de conexão com os bons espíritos. Pessoal, precisamos muito disso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais essa nossa noite de leitura. E que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam sempre em nossos lares, como a oração nos diz, investindo em nossas vidas. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Ótima noite. E lembrando que já estamos em dezembro, o ano daqui a pouco acaba, e produzimos bastante esse ano, hein? Graças a Deus. Obrigado a todos, hein? Muito boa noite. E ótimo finzinho de semana para vocês.